Sim, Deus, a nossa oração é exatamente essa. Que o Senhor possa soprar sobre nós o Teu Espírito, para que, ó Deus, soprando, o Senhor possa nos conduzir, nos direcionar, fazer de nós, ó Deus, aquilo que é a Tua vontade. Pai, as nossas vontades são sempre, sempre inferiores, muito abaixo, muito aquém da Tua soberana e preciosa vontade. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa soprar sobre nós mesmos, ó Deus, e nos guiar por todos os dias, por todos os lugares, aonde quer que estejamos. Nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito Santo. E por isso, ó Deus amado, nós queremos te pedir que o Senhor possa falar através do Teu Espírito aos nossos corações. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Vento do Espírito. Vento é uma das palavras interessantes que são citadas na palavra do Senhor, né, na Bíblia. Porque o vento, quando ela é citada na Bíblia, ele tem a conotação daquilo que é o natural, o vento normal, que todo mundo conhece. Mas algumas vezes, o vento ele se torna um propósito de Deus. E algumas citações falam exatamente a respeito de um vento que soprou por vontade de Deus para executar e fazer alguma coisa. Então a gente vê, nós podemos citar aqui uma série de situações onde esse vento de Deus, porque Deus assim o quis, fez com que ele soprasse em determinado momento, em determinado lugar, numa determinada direção, para cumprir um propósito. Então nós temos, vento que foram soprados por Deus para agitarem águas, e o mesmo vento para acalmar águas. Nós temos ventos que foram ordenados por Deus para trazer pragas sobre a terra do Egito, e ordenados por Deus para remover as pragas. Nós temos vento que abriram o mar para que o povo de Deus, juntamente ali com Moisés, pudesse atravessar e rumo à terra prometida, em segurança, sãos e salvos. E temos o vento que soprou para que essas mesmas águas que se abriram para o povo de Deus se fechassem para o povo egípcio que estavam atrás, e o povo egípcio morreu. Nós temos vento que, durante a caminhada deles no deserto, Deus soprava, mandava que o vento soprasse, para que codornizes pudessem aparecer lá, para que pudesse se tornar alimento daquele povo. Temos ventos também que na Bíblia diz que carregaram os querubins, anjos carregados pelo vento. Ventos que derrubaram casas e ventos que quebrantaram corações. Ventos que assustaram, que colocaram medo, ventos que estabeleceram juízo. Vento que destruíram e ventos que amedrontaram, ventos de doutrina que enganaram a muitos. Quantos ventos a gente poderia citar aqui, que a palavra de Deus comenta com um propósito específico. Mas o mais interessante de tudo isso é o que a gente acabou de cantar, que é um vento diferente de todos os outros, que está lá em João 3, versículo 8, quando Jesus conversava com Nicodemos, ele disse uma coisa muito interessante. Ele falou assim: olha, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Esse é um vento que faz toda a diferença. O vento que é comparado ao Espírito Santo. Jesus compara o vento com o Espírito. E a gente pode ver muitas similaridades entre aquilo que é o vento e aquilo que é o Espírito Santo. Para começar, da palavra que é usada. No grego, pneuma é uma palavra grega que significa vento, que significa ar, que significa espírito. É a mesma tradução. Então a gente percebe aqui que ao comparar o Espírito Santo, usando essa figura do vento, a gente começa a compreender então, por entender um pouco do vento, a gente pode começar a querer entender também um pouco da atuação do Espírito Santo. Porque vento, para começar, o vento tem algumas características. O vento a gente poderia dizer que ele é soberano. O vento não pede licença para soprar, não pergunta se a gente concorda. O vento não quer saber se a gente está gostando ou se não está gostando. Na hora de ventar, o vento vem e faz o que precisa fazer. O vento ele é soberano porque ele não obedece nenhum critério humano. Você não fala, vento passa daqui para lá. Eu quero que venta do leste para o oeste. Eu quero que venta daqui para lá. Não tem isso. Porque a hora que o vento ele sopra do jeito que ele bem entende. Ele é soberano. Ele sopra às vezes onde a gente não queria que ele soprasse, e às vezes ele não sopra onde a gente gostaria que ele soprasse. Porque ele é soberano.
E como o vento é soberano, o Espírito também é soberano. Ninguém pode domesticar o Espírito, ninguém pode colocar rédeas no Espírito, ninguém pode controlar o que o Espírito quer fazer, graças a Deus. Porque se a gente controlasse o Espírito Santo, a gente já o limitaria de uma forma terrível. Mas o Espírito é soberano. Ele age quando quer, ele age onde quer, ele age em quem ele quiser. Porque, graças a Deus, nós homens, nós humanos, não conseguimos manipular o Espírito Santo de Deus, como não conseguimos vento. O vento, ele é livre, ele sopra onde quer, ele faz do jeito que ele pensa, ele não precisa de ajuda nem de permissão para agir, ele é livre, como o Espírito Santo também é livre. O Espírito Santo é livre para soprar sobre você, sobre mim, sobre nós. Estejamos na igreja, estejamos na rua, no hospital, em casa, andando, sentado, parado, dormindo, ele sopra do jeito que ele quiser. Porque o Espírito é livre e ninguém impede o seu agir, o seu atuar. O vento tem uma voz. Jesus diz, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, para onde vai. O vento tem uma voz. Ele não pode ser visto, ele não pode ser controlado, mas a gente pode ouvi-lo, a gente pode percebê-lo. E da mesma forma o Espírito Santo, nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos tocá-lo. O Espírito Santo não é tangível, ele não é, perceptível aquilo que são os nossos sentidos naturais. Mas a gente pode percebê-lo, graças a Deus. Porque a voz dele, suave, sussurra aos nossos ouvidos, nos fala, nos ensina. Ele, apesar de ser invisível, ele tem uma voz que fala às vezes não aos seus ouvidos, mas fala no nosso coração. Então o Espírito tem muito a ver com o vento. O vento é misterioso. A gente não sabe de onde que ele vem, para onde que ele vai, da hora que ele começa, da hora que ele termina. A gente não tem nem ideia que velocidade que ele vai soprar, que jeito que ele vai agir, se vai vir retinho ou se vai vir redondinho, fazendo um furacão. Esse é o vento, misterioso. Ele foge da nossa compreensão. E muitas vezes a gente não consegue compreender como é que um vento pode fazer tanto. Como é que o vento pode agitar tanto? Assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo é misterioso porque ele consegue fazer coisas que na nossa cabeça é impossível da gente perceber. O Espírito Santo consegue pegar um homem como Saulo de Tarso, perseguidor de cristãos, assassino de muitos, liberou para que muitos cristãos fossem perseguidos, massacrados, judiados, sofreram dores e foram mortos. Aí vem o Espírito Santo, age num homem como esse, ele se torna um Paulo. Um cara que era totalmente oposto, se torna um Paulo, um homem que passou a amar as pessoas, a ponto de se dar, de sofrer. Eu acho que ele deve ter apanhado mais do que ele bateu, por amor à obra. Um homem que misteriosamente foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Como nós somos e quantos outros podem ser. É o Espírito que faz com que homens totalmente inadequados para determinadas tarefas se tornem homens e mulheres poderosos para cumprir o propósito daquilo que Deus quer. Obrigado, querido. Homens e mulheres que morriam de medo de determinadas situações. Na palestra do Raio X aqui, o Marco Aurélio falou, na última que nós tivemos, o Marco Aurélio comentou que leu na internet que o maior medo que a humanidade tem é o medo da morte. E o segundo é de falar em público. Por quê? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas o misterioso Espírito Santo de Deus faz com que homens e mulheres, cheios da sua presença, ainda que com os joelhos tremendo, ainda que com a voz trêmula, sejam usados de uma forma maravilhosa para pregar, para ministrar, para falar do amor dele. Isso é mistério. Como é que as pessoas, às vezes, que não conseguem nem encarar um ao outro, conseguem ser usados por Deus para falar de uma forma tão poderosa? Porque esse é o Espírito misterioso que age muito acima, além daquilo que a gente pode entender.
A gente não explica, às vezes a gente não sabe de onde que o Espírito vai vir, a gente não sabe para onde o Espírito vai continuar, mas a gente pode perceber a voz dele, suave, falando aos nossos corações aquilo que é devido, aquilo que é preciso. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo. É o Espírito Santo que revela a nós que aquilo que a gente está fazendo não é adequado. É o Espírito Santo que misteriosamente traz à nossa consciência o entendimento que não é bem por ali, que não é bem aquilo que a gente está fazendo que deveria ser feito. É o Espírito que traz aos nossos corações a convicção de que nós precisamos da misericórdia de Deus. E ele age dessa forma misteriosa, como o vento é misterioso. E a gente vê então, da mesma forma como o vento opera, o Espírito Santo vem e opera. Da mesma forma como misteriosamente o vento causa efeitos, o Espírito Santo também causa em nós efeitos maravilhosos. E aqueles que entendem o agir do Espírito Santo, deixam ser tocados, se deixam ser transformados. E a gente então passa a ter uma vida que não é simplesmente uma vida, mas uma vida que a gente pode viver em abundância. Não é uma vida mais que a gente vai deixar ela nos levar. Ou vida leva eu. Não. É uma vida que é verdadeiramente vivida com consciência. Porque a gente sabe que aquilo que Deus tem para nós é sempre o melhor. E por que eu vou tentar ou querer outra coisa que não o melhor? Às vezes a gente não tendo consciência disso, a gente se deixa levar por outros tipos de vida. Ou a gente não tendo a consciência daquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer em nós, a gente começa a viver uma subvida. Uma vida muito aquém, muito abaixo do padrão que Deus tem para nós. Porque a gente não percebe aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar aos nossos corações. Então o Espírito Santo é esse vento que quer agir nas nossas vidas, como o vento sopra e transforma a realidade da natureza. Enquanto o vento altera a natureza à sua volta, o Espírito altera a realidade espiritual nos nossos corações. Da mesma forma que o vento sopra, da mesma forma que o vento faz. E quando Jesus menciona isso lá para Nicodemos, eu fico meditando, né? Porque quando ele compara o Espírito com o vento, quando ele fala a respeito disso, eu fico então imaginando que o Espírito está soprando. Imagina então que o Espírito está soprando sobre nós aqui. A sensação que às vezes a gente pensa, e aqui eu vou expressar aquilo que eu creio no meu coração. Às vezes a sensação que a gente tem é que o Espírito sopra num para cá, num para lá, num para lá, num para cá. Como se o Espírito ficasse soprando assim, para cada um sair numa direção. E eu fiquei meditando a respeito disso. Como é que é o vento do Espírito? Eu acho que o vento do Espírito, ele sempre sopra numa direção específica, para que todos nós possamos ser levados naquilo que é a direção que ele quer. Porque Deus não quer, eu quero que o meu filho vá para cá, mas que lá eu quero que ele vá para cá. Não, Deus quer soprar para que todos nós possamos subir, andar, caminhar numa direção que nos leva à presença dele. Então a sensação que eu tenho quando falo do vento do Espírito é que o vento está soprando, é um ventão que está soprando numa direção. Mas aí, a pergunta que fica é, será que nós temos ido todos para o mesmo lugar quando o vento do Espírito sopra? Qual que é a nossa reação diante desse sopro do Espírito? Então se o sopro do Espírito está sendo para cá, como é que tem sido a minha movimentação diante desse sopro do Espírito? Se o Espírito está soprando para uma direção, será que eu estou me deixando levar para essa direção que o sopro do Espírito está indo? E a gente começa a meditar a respeito dessas coisas, porque às vezes a sensação que a gente tem é que a gente está tão enrolado, a vida está tão complicada, a vida está tão cheia de percalços, de obstáculos, que a sensação que a gente tem é que o Espírito está soprando para um lado e parece que eu estou indo para outro. Parece que o vento, parece que a direção que eu estou indo não está combinando muito com o que o Espírito está fazendo. Será que isso é possível? Aí eu comecei, a meditar a respeito disso. E comecei a pensar num barco à vela. Eu não sei quantos aqui já repararam, já perceberam, já andaram, seja lá o que for, num barco à vela. Quando eu estou falando barco à vela, eu estou falando barco à vela mesmo, sem motor. Ou seja, ele só é conduzido pelas forças do vento. E aí a gente pensa, talvez muitas pessoas não entendem o movimento de um barco à vela. Porque um barco à vela, a gente acha que um barco à vela só consegue andar na direção que o vento está soprando. Então se o vento está soprando para cá, eu levanto a vela do meu barco, o vento vai bater de cheia nessa vela e dá licença que eu vou embora. Porque onde o vento está soprando, eu vou.
Mas se o vento está soprando para lá e eu quero ir para lá, como é que um barco à vela faz? Tem jeito um barco à vela andar contra o vento? Sim ou não? Então você tem meio fraquinho aí, né? Tem jeito. E a física explica. Porque, na verdade, quando o vento sopra, as velas, elas são abauladas. Quando o vento sopra numa vela de barco, ele faz o mesmo efeito que faz na asa de um avião. A asa do avião ela é reta embaixo e ela é abaulada em cima, para que haja diferença de pressão por cima e por baixo dela. E essa diferença de pressão faz com que seja criada uma força que, de baixo para cima, que sustenta o avião. Então, quando o avião vai pegando velocidade, o ar que passa por cima e o ar que passa por baixo faz essa diferença de pressão. Aí existe uma força de sustentação. É explicado pelo princípio de Bernoulli. Lembrei dos meus momentos de física. Estou certo, Vitor? No barco à vela é a mesma coisa. O barco à vela, como ela é abaulado, quando o ar passa de um lado e do outro, gera uma força. Da mesma forma que aquela força sustenta a asa do avião, existe uma força que impulsiona a vela. E essa força, juntamente com a direção do vento e juntamente com a posição do leme do barco, consegue fazer com que o barco ande, não exatamente contra o vento, mas ele consegue andar 45 graus em relação ao vento que é contrário. Ou seja, se o vento está de lá para cá e está vindo de encontro a mim, um barco consegue andar assim, chega aqui, ele pega e faz assim, ele vai andando de zigue-zague, 45 graus para a esquerda, 45 graus para a direita, e ele vai andando contra o vento, ou seja, ele avança, mesmo com o vento contrário. Então é uma forma de você trabalhar a composição dessas forças, de tal forma que você consegue velejar contra o vento. Então, se eu quero ir para lá e o vento está ao contrário, eu vou fazendo um zigue-zague, e consigo chegar onde eu preciso. Ou seja, independente da direção do vento, eu consigo direcionar o meu barco para onde eu quero ir. Logicamente, se é contrário, eu vou demorar mais. Se o vento tivesse a favor, aí é só alegria. Eu estendo a minha vela e deixo o vento bater. Mas se ele é o contrário, eu consigo ir zigue-zagueando e avanço, mesmo sendo contrário à direção do vento. Beleza, e o que tem a ver com a vida espiritual? Muita coisa. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes eu fico pensando que o vento está soprando e tem gente que está com um barco nesse vento do Espírito, mas fazendo questão de navegar contrariamente ao vento dele. E tem jeito. Então vamos supor que o vento está soprando daqui para lá, está para cá. Ó. Todo mundo que quer andar no vento do Espírito Santo, levanta suas velas e deixa o vento soprar. Vão andando. Mas nesse mesmo vento que está de lá para cá, tem uns assim, ó. Entende? Tem gente que vai andando, tipo assim, o vento está contra, mas eu consigo. Eu sei manejar a vela, eu sei trabalhar um barco com a vela. Então, eu vou para lá, vou para cá e ando contrário. O vento está para lá, mas eu consigo ir para lá e faço isso. Então, eu começo a pensar, será que todos nós estamos andando na mesma direção do vento do Espírito Santo quando ele sopra? Porque às vezes, assim, eu quero que o meu leme fique para cá, eu quero que minha vela fique para cá. Então, mesmo os ventos soprando, não quer dizer que todos nós estamos sendo levados para a mesma direção. E é aí que mora o perigo. Porque, às vezes, eu entendo muito de barco à vela. Quem não entende vai só andar para o lado que o vento bate. Mas eu entendo tanto de barco à vela que eu quero ir para a direção que eu quero. Eu não quero ir para a direção que o vento está soprando. Só que o Espírito Santo está soprando sobre nós com o intuito de nos levar a um lugar que é bom para nós. E a pergunta que eu faço para o seu coração e para o meu é por que a gente insiste em querer zigue-zaguear o vento do Espírito Santo? Por que a gente insiste em querer dar uma direção que não é a direção adequada daquilo que Deus tem para você? Aí você pode trazer uma série de justificativas. Você pode falar um punhado de coisas. Olha, eu quero ir nessa direção porque eu acho que é o melhor para mim. Eu quero ir nessa direção. Sabe por quê? Porque eu já olhei para o povo lá da minha casa, eu já olhei para os meus antepassados, e vi umas coisas lá que você, não vou chegar nisso não, então eu vou ditar para mim o caminho que eu tenho que seguir. Eu já fui numa igreja, eu não gostei da igreja, porque a igreja lá, o jeito que o povo fazia, o jeito que... então não é esse o caminho que eu quero, eu acho que tem um caminho melhor, então eu vou trilhar o meu caminho. E nessa a gente foge. Definitivamente a gente foge de uma forma
boba da presença de Deus, daquilo que Deus quer fazer. Porque Ele está soprando para a direção que Ele quer nos levar. E como é mais fácil a gente ir na direção do vento, meus queridos? É muito mais fácil você içar a sua vela e deixar o vento soprar e falar assim, ô Deus, sopra mesmo. Porque aonde o Senhor soprar é onde eu quero ir. Mas não, por que a gente insiste em querer velejar nas direções que não são exatamente aquelas que Deus tem para nós? Ah, porque a praia, tem uma praia para lá, meio contrário, o vento está soprando, eu quero ir lá porque ela é bonita. E por muitas coisas bonitas, a gente tem se afastado da presença de Deus. Por muitas coisas belas à nossa vista, bonitas e prazerosas ao nosso entendimento, a gente tem trilhado, sabe, mares na nossa vida, de uma forma contrária àquilo que o vento está soprando. Então, o mesmo vento do Espírito, olha que interessante, o mesmo vento do Espírito está soprando sobre todos nós, mas nem todo mundo está indo na mesma direção. É um vento só. Mas não quer dizer que toda hora que, vamos supor que eu estou sendo levado nesse vento, de vento em popa, estou indo, beleza, mas não quer dizer que a hora que eu olhar para o lado eu vou ver todo mundo indo na mesma direção, porque vai ter sempre uns mais engraçadinhos que vai querer trilhar o lugar que acha mais adequado. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido, nenhum lugar é mais adequado do que o lugar que Deus quer nos levar. Nenhum. Por mais que você tente, por mais que você ache que a praia é bonita, por mais que você ache que vai ser mais agradável, por mais que você ache que vai ser mais, sabe, mais adequado, não tem jeito. O único lugar adequado para aqueles que creem em Deus é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Deus pode nos levar fisicamente a lugares distintos, mas o vento do Espírito é um só. Então, Deus pode levar uns para a Índia, Deus pode levar uns para a África, mas não quer dizer que nós estamos em ventos contrários, porque todos nós estamos fazendo a vontade de Deus. Então, nós estamos no mesmo vento. É o vento que sopra, é o vento que direciona. Agora, toda vez que eu estabeleço ou tento fazer prevalecer a minha vontade, eu começo a zigue-zaguear na minha vida. Porque eu vou estar contrário ao vento. Se eu começo a zigue-zaguear, é porque eu estou querendo forçar uma navegação contrária ao vento que está soprando. E quando Deus sopra sobre nós com o seu Espírito Santo, querido, você pode ter certeza que Ele está dando uma direção. Deus está dando uma direção para nós. E nessa direção que Ele dá, Ele conhece todas as coisas, Ele é soberano, Ele te criou. Ele sabe aonde que dói, sabe? Ele sabe aonde que você sofre, Ele sabe aonde as suas emoções te traem. Ele sabe aonde a sua cabeça chega. Ele sabe aonde a sua imaginação alcança. Ele sabe aonde o seu corpo não consegue mais. Ele conhece tudo. E por conhecer tudo, Ele proporciona para nós um caminho que Ele traça para que nós possamos ser vitoriosos e sermos pessoas de sucesso. Tem gente que só pensa em sucesso na vida. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você só pensa em sucesso, você tem que deixar esse vento te soprar. Você tem que deixar esse vento te levar, não por um zigue-zagueando do jeito que você quer, para um outro contrário. Não, ele vai nesse rumo que ele quer te dar. Então, toda vez que o vento sopra, toda vez que o Espírito nos direciona nesse sopro dele, nós precisamos entender que algumas coisas fantásticas acontecem. A primeira delas é que quando ele sopra, eu estou indo para o melhor lugar que qualquer ser humano na face desse planeta poderia ir. Que é o lugar que Ele tem para nós. Amém? Tem lugar melhor do que Deus tem para nós? Por mais que a gente ache que tem lugares bacanas, bonitos e que você queira ir, você forçar, zigue-zaguear contra esse vento para chegar nesse lugar, vai ser uma decepção, vai ser uma perda de tempo e você vai chegar no lugar onde, por certo, que você vai colecionar frustração. O lugar de Deus é o melhor que tem. Se você perguntar assim, onde que seria o melhor lugar para eu estar nesse momento? Se você responder esse lugar que Deus quer, você está perfeitamente correto. Não tem jeito de errar. Não tem jeito de errar. Quando esse Espírito sopra, quando eu me deixo ser levado pelo vento do Espírito Santo, é a forma mais econômica de gastar energia que existe. Sabe por que às vezes a gente surta? Sabe por que às vezes a gente estressa? Sabe por que às vezes a gente fica assim, totalmente
esgotado? Porque a gente gasta energia é igual você remar contra a maré. O rio está correndo para um lado e você está subindo o rio. Você consegue subir um pouquinho, meu filho, mas chega num ponto que você cansa. E a vida, quando a gente está fora daquilo que é a direção do sopro de Deus, é exatamente nadar contra a correnteza. Quando a gente está no vento de Deus, a gente gasta menos energia para chegar onde a gente precisa chegar. Porque quando eu estou zigue-zagueando contra um vento, eu demoro muito mais para chegar onde eu quero. Quando eu estou a favor desse vento, eu chego rapidinho. Quando eu estou no sopro desse Espírito, eu vou chegar muito mais rápido. Então Deus está falando assim, meu filho, fica leve, solta, fica solto, deixa eu soprar, deixa eu te levar. Quando a gente entende isso, nós vamos rapidinho para onde Deus quer. Nós vamos rapidinho aonde Deus vai operar o que Ele quer operar na sua vida e na minha. Quando a gente deixa ser levado pelo Espírito Santo, a gente vai ser colocado com as pessoas que estão aguardando e precisam ser abençoadas por nós. Por isso que Deus está soprando a gente para aquele lugar. Então a gente pensa assim, nossa, coincidência. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, ele fala o seguinte, que um dia ele estava pensando em cortar o cabelo. Depois ele pensou assim, não vou cortar o cabelo não. Outro dia eu vou cortar. Mas ele ficou super incomodado em sair para cortar o cabelo. E ele não entendia, tipo assim, gente, eu posso cortar o cabelo amanhã, por que eu tenho que ir hoje? Mas sabe assim, quando o Espírito Santo parece que incomoda, ele resolveu ir. A hora que ele chegou lá, o barbeiro começou a chorar e falou assim, eu estava te esperando. Eu precisava ouvir de você alguma coisa que pudesse me abençoar. Entende? Quando o sopro do Espírito sopra e a gente se deixa levar, a gente vai chegar no lugar certo, com as pessoas certas, para poder, ser usado por Deus na hora certa, para resolver um problema daquela pessoa da maneira certa. Isso é estar no vento do Espírito, isso é se deixar ser levado. A gente entende também, quando a gente se deixa levar pelo vento do Espírito, que a gente cumpre o que deve ser cumprido. A gente faz o que precisa ser feito. E isso agrada o coração do Pai. Deus então falou assim, eu quero soprar na vida do César, para que o César chegue em tal lugar, lá vai ter gente esperando por ele, e eu quero que ele seja usado para trazer paz, para trazer graça, para abençoar, para fazer com que a tristeza daquele lugar saia, para fazer com que as cadeias sejam quebradas. E aí eu quero ir contra esse vento. Toda vez que eu vou contra o vento do Espírito, toda vez que eu começo a zigue-zaguear na minha vida, alguém que estava ali, que era para receber exatamente o fruto do que Deus queria fazer através da minha vida ou da sua, Deus vai ter que arrumar outra pessoa para fazer isso, porque você pisou no tomate. Entende isso, queridos? É o vento que quer nos levar. Tudo que a gente faz, quando o vento está nos levando e a gente se deixa levar, muda muitos conceitos na nossa mente. Eu creio que muitas vezes a murmuração que sai da nossa boca, as palavras que não acrescentam, as palavras que não edificam, as palavras que não ajudam, que saem da nossa boca, elas são frutos de pessoas que não deixaram ser levadas pelo vento. Quem se deixa levar pelo vento, normalmente proclama a palavra de gratidão. Proclama a palavra de saber que Deus está fazendo aquilo lá, porque aquilo lá que é o devido. Quem se deixa levar pelo Espírito Santo, não fala mal. Não critica os outros. Não se ensoberbece, não conta vantagem. Não acha que é melhor que os outros. Por quê? Porque ele está sendo levado pelo Espírito com o propósito de servir. Quem deixa ser soprado, está pronto para servir. Quem vai contra o vento, está querendo ser servido. Quando os ventos sopram, muitas coisas acontecem. Quando o vento sopra, eu começo a praticar o que a palavra de Deus me ensina. E as coisas começam a ser parte daquilo que, as experiências começam a acontecer. Porque eu começo a viver no fluir e no mover o que Deus quer. Zigue-zaguear contra essa correnteza, contra esse vento e contra a direção daquilo que está sendo soprado é estressante, queridos.
E a gente acaba entornando o nosso estresse nos coitados daqueles que estão à nossa volta. Deus quer que a gente fique em volta, Deus quer nos colocar em lugares onde as pessoas que estão à nossa volta estão sedentas e famintas de serem abençoadas com aquilo que Deus tem nos dado. E quando a gente vai contra, a gente vai para o meio de pessoas que estão prontinhas para reclamar com a gente, para murmurar com a gente, para falar mal dos outros, para falar mal de tudo e de todos. Então, tudo aquilo que não está assim, que você vê que não está adequado à sua vida, você pode ter certeza. Para um pouquinho, vê qual direção que você está navegando e qual que é a direção do vento. Provavelmente você está zigue-zagueando. Então, quando a gente se deixa levar pelo vento do Espírito, a gente passa a viver uma vida, que agora é uma palavra bonita, a gente passa a viver uma vida de upgrades. Legal, né? Porque a cada dia eu vou ter um upgrade. Eu vou melhorar. Eu vou, sabe, é como se eu tivesse, a cada dia que eu me deixo ser soprado pelo vento do Espírito Santo, eu tenho um algo mais. E esse algo mais não é uma coisa assim só espiritual. Eu creio que quando a gente se deixa levar pelo vento do Espírito Santo, eu não estou falando que você não vai ter problema, eu não estou falando que você não vai ter dificuldade, vão existir sempre. Nós só vamos ficar livres dessas coisas que a gente tiver na glória com Deus. Mas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você anda no sopro, no mover do Espírito Santo de Deus, começa a aparecer upgrades em todas as áreas da sua vida. Você vai ter um upgrade nos seus relacionamentos, você vai ter upgrade na sua saúde, você vai ter upgrade nas suas finanças, você vai ter upgrade em tudo aquilo que você puder mencionar. Por quê? Porque você vai estar cada dia mais íntimo com aquilo que Deus é e com aquilo que Deus tem para você através do seu Espírito Santo. Então, querido, muitas das nossas frustrações estão sendo frutos das direções que a gente tem insistido em tomar. Dos momentos de cabeça dura que a gente continua tendo em querer fazer as coisas contrárias que Deus está soprando. Ah, mas eu não sei para onde que Deus está soprando. Se você não sabe, se você realmente não sabe para onde que Deus está soprando, abra sua boca e ora, conversa com Ele, fala assim, Deus, me faz leve então, porque a hora que o Senhor começar a soprar, eu sei que eu vou ser levado. Se você não sabe, se você falar o seguinte, eu não tenho nem noção para onde que o Espírito está soprando, faz essa oração. Deus, tira todo o peso da minha vida, porque quanto mais leve eu ficar, mais fácil de eu ser carregado por esse vento. Quanto maior a vela que eu estender no meu barco, a favor desse vento que está soprando, mais eu vou ser impulsionado para a direção que eu devo navegar. E que peso é esse que a gente tem que tirar? Ah, tem muito peso. A palavra de Deus fala, e às vezes a gente fala tão pouco sobre isso. O maior peso que a gente tem que tirar para que a gente possa ser leve, a ponto de ser carregado pelo vento do Espírito Santo, é o nosso pecado. E quando a gente fala em pecado, isso incomoda. É tão mais gostoso que a gente fala do amor de Deus, não é verdade? Falar do amor de Deus, falar da alegria, a alegria do Senhor é a nossa força, é muito mais fácil. Mas quando a gente fala de pecado, isso incomoda, porque às vezes a gente ainda tem pecados guardados. Isso é peso. Às vezes nós não vamos conseguir ser levados na direção do vento do Espírito, porque a gente está pesado. E por isso então que a gente começa a querer navegar contrário e fica fazendo zigue-zague. Pensa aí no seu coração, quantas vezes você tem feito zigue-zague na sua vida? Quantas vezes a sua direção não tem sido uma direção reta, contínua, constante, mas tem sido uma soma de vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Porque no fundo, é como se você estivesse querendo navegar com as âncoras abaixadas. É muito peso encostando lá embaixo para impedir a gente de navegar tranquilamente. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser leve, para ser soprado pelo Espírito Santo, é confessar os nossos pecados. É falar para Deus, olha Deus, tem um pecado aqui que já está com a minha cara, de tanto que eu cometo, de tanto que eu faço. Mas eu quero ficar livre dele. Deus, eu tenho um pecado aqui que vira e mexe, eu tô buscando ele lá no fundo do baú. A palavra de Deus fala que quando a verdade é manifesta, verdadeiramente seremos livres. Você quer ser livre? Olha para a verdade de frente.
livra do pecado, confessa esse pecado. Deus, eu tenho o costume de fazer isso e não quero fazer mais. Deus, eu tenho praticado isso e não quero praticar mais. Pecado que precisa ser confessado, porque senão nós vamos ser pesados para ser soprado pelo vento desse Espírito Santo. Que o Espírito continua soprando. Se nós não estamos sendo levados, é porque de alguma forma a gente foi ancorado por aquilo que não presta. Nós estamos sendo presos por aquilo que deve ser desfeito na nossa vida. E como Deus quer levar a gente, como Deus quer que haja um fluir, Ele está querendo que haja essa confissão. Eu não sei o que te prende, eu não sei o que te segura, eu não sei o que você tem lá no fundo do seu coração que ainda não foi apresentado diante de Deus. Mas uma coisa eu sei, se for pecado, Ele vai te impedir de poder fluir nesse vento que está soprando e que quer nos levar para um lugar fantástico, especial, que é o lugar que Deus quer operar maravilhas através da sua vida e da minha. Então, queridos, nós precisamos ser livres, jogar fora esses pesos que estão nos impedindo de navegar. Paulo uma vez estava no navio, e o navio estava numa situação muito difícil, e começou a bater muito vento, muita tempestade, e o pessoal começou a ficar apavorado, e aí o capitão começou a mandar jogar as coisas fora, porque tudo que tinha de peso que podia ser eliminado era para jogar fora, para ver se o navio conseguia superar aquela situação. E eles começaram a jogar coisa fora. Baú disso aqui, não sei das quantas, comida, tudo que estava lá, que eles viam que podia ser jogado fora, eles começaram a jogar para que o navio pudesse ficar leve, para poder suportar aquela tempestade. É jogar fora os pesos. Quantos baús estranhos nós temos guardado na nossa vida? Quantas caixas fechadas que precisam ser jogado fora para que a gente possa velejar no vento do Espírito Santo. E com tudo isso, queridos, a gente precisa tomar decisão. Primeira coisa que a gente tem que resolver. Nós queremos ser guiados, conduzidos pelo vento do Espírito Santo? Se você falar não para essa pergunta, então você vai ficar zigue-zagueando. Então já está resolvido, você vai zigue-zaguear, mas também não pode reclamar de não ter chegado aonde precisava chegar. Agora, se você responder sim, eu quero ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém, bênção. O que você tem que jogar fora para que você possa navegar tranquilo? Aí isso precisa ser confessado, colocado diante de Deus. Porque aí com essas duas respostas, nós temos agora a condição de falar assim, vento do Espírito, sopra nesse lugar. Vento do Espírito, sopra e me leva aonde o Senhor quiser. Porque descerá sobre ti o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então é uma decisão. É uma decisão que a gente precisa tomar. Eu quero seguir essa direção? Amém. Então agora trabalha em favor disso. Todo mundo que põe um objetivo na sua vida, não basta você pôr um objetivo. Quando você fala assim, o meu objetivo é chegar lá, então agora eu tenho que começar a trabalhar aqui, para que eu tome as atitudes adequadas para chegar lá. Se não, eu vou para lá, eu vou para cá, mas eu não vou chegar lá se eu não tomar as atitudes para alcançar o meu objetivo. Então, se o seu objetivo é ir para onde Deus está te soprando, onde Deus quer te levar, amém. Então agora, haja para que isso seja verdade na sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Eu queria te convidar a ficar de pé. E que você fechasse seus olhos. Eu queria que houvesse sinceridade no seu coração agora, para meditar sobre tudo isso. Você sabe para onde você quer ir? Então, amém. Então agora você precisa agir para que isso seja real. E se for para o lugar que Deus tem para você, então agora a primeira coisa fundamental é se ver livre de todo o peso, de toda sobrecarga que está sobre a sua vida que não precisa. E a única forma de a gente ficar livre da sobrecarga que não precisa é a gente confessando isso diante de Deus. Então eu quero te convidar aí no silêncio do seu coração mesmo. Você não precisa expressar isso de voz alta, para que não haja, embaraço na sua vida, que alguém às vezes escuta o que você está confessando.
Mas você pode fazer isso aí no calado do seu coração, no silêncio da sua alma. Apresenta diante de Deus aquilo que você quer ficar livre. Apresenta diante de Deus aquilo que você tem, às vezes, lutado com as armas erradas. Porque às vezes a gente luta contra o pecado com as nossas armas carnais. Isso não resolve, isso só frustra. A gente só livra do pecado quando a gente luta e usa as armas celestiais que nos são dadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, se tem algum pecado que está difícil, você tem se visto repetidamente praticando, fazendo, tanto em tanto você fazendo essa coisa errada. Se isso está difícil, se isso tem sido complicado na sua vida, procura um de nós, procura os pastores dessa igreja, pode me procurar, procura alguém se você precisar de ajuda. Mas não deixe esse pecado dominar a sua vida, meu querido. Porque isso vai ser empecilho, impedimento para fluir pela navegação do que Deus quer fazer. Mas aí agora, no silêncio da sua alma, confessa, coloca diante de Deus: Deus, eu quero ser livre disso. Eu quero ser livre desse peso. Me ajuda a ficar livre desse peso em nome de Jesus. Confessa para que você possa sair daqui entendendo que o vento vai soprar, vai continuar soprando. E que você vai deixar a sua vela toda estendida para ser conduzido nessa direção. Oh Deus, Pai, no nome de Jesus, estamos aqui como teu povo, ó Pai, que quer, Pai, ser guiado pelo teu Espírito Santo. Nós somos um povo que crê em Cristo Jesus, o Senhor, o Filho do Deus vivo. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Cremos nisso. E porque cremos, ó Pai, entendemos que o Senhor tem para nós aquilo que é o melhor. O Senhor não tem algo bom para nós, o Senhor tem o melhor. E esse melhor, ó Deus, é alcançado quando nós nos deixamos ser levados pelo vento do teu Espírito Santo. Portanto, ó Pai amado, nós queremos ser leves na tua presença. E apresentamos agora, Deus, diante de ti, esses pecados que foram confessados por cada um aqui presente, ó Deus, por todos aqueles que de alguma forma entendem que podem ser livres. Que o Senhor possa, Deus amado, derramar do céu perdão sobre as nossas vidas. O perdão que alivia, o perdão, ó Deus, que faz com que o nosso coração seja regenerado diante da tua presença. Nós queremos te agradecer porque o perdão do Senhor é disponível para aqueles que confessam. E nós queremos declarar, ó Deus amado, que uma vez confessados, uma vez perdoados, que nós possamos nos apresentar de forma livre diante do Senhor. Livres de peso, livres de coisas que nos ancoram, que nos seguram, que nos impedem. Pai, livres do pecado que nos assedia, que nos rodeia, Pai, e que tenta nos seduzir. Livres daquilo, ó Deus amado, que o inferno tem maquinado, de alguma forma, para que a gente esqueça de colocar os nossos olhos em Jesus. Pai, o inferno maquina constantemente para que nós nos distraiamos, ó Deus, com aquilo que está acontecendo. Barulho que é feito, Pai, para que os nossos ouvidos deixem de atentar para a doce e suave voz do teu Espírito Santo. Às vezes é tanto barulho à nossa volta que a gente esquece. Ó Deus, a direção que o teu Espírito Santo está nos levando. E permita, Pai amado, que livres dos pecados, livres daquilo que é peso, livres daquilo que não presta, nós queremos, ó Deus amado, te louvar, te glorificar, te exaltar. Nós queremos, ó Deus, dar graças em todas as coisas, porque nós sabemos que é isso que agrada o teu coração. Queremos, ó Deus, viver uma vida que verdadeiramente vale a pena, uma vida que tem futuro. Pai, não simplesmente um futuro, mas uma vida que tem um futuro eterno. Um futuro eterno, Pai, na tua presença. Por isso, Deus, permita que a gente saia daqui hoje com os corações livres para sermos guiados e conduzidos pelo vento do teu Espírito Santo. É isso que eu quero declarar sobre a vida de cada um desses queridos, ó Deus, sobre as nossas vidas. O perdão do Senhor que nos liberta de todo peso, para que sejamos soprados, conduzidos, Deus, no caminho que o Senhor tem preparado para todos nós. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor permite que nós deixemos as nossas cargas aos pés da tua cruz, para podermos, ó Deus, ser guiados e soprados pelo teu Espírito Santo. Seja assim sobre o teu povo, Pai. Seja assim sobre a igreja do Senhor. Seja assim sobre as nossas vidas. Nós te pedimos,
No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Aleluia. Amém, queridos? Eu espero de coração você sair daqui hoje bem leve. Qualquer coisa, segura a mão do seu irmão lá que estiver lá fora, se bater um vento qualquer assim, fora de jeito, você não ser levado por qualquer vento de doutrina, mas fique leve no vento do Espírito Santo de Deus, porque esse vale a pena. Amém? Graças a Deus, que Deus possa te abençoar, que você tenha uma semana onde você seja livre de todo o peso, para que o vento do Espírito Santo te leve aonde você precisa ir. Amém?